Olá, eu sou Natália Gil, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje vou te contar a incrível história das escolas particulares que se tornaram públicas. Evidentemente que a menção ao universo das histórias fantásticas é apenas uma brincadeira. O que eu vou contar é uma história que aconteceu de fato em Porto Alegre nos anos 20. Essa é a história da municipalização e estadualização de 4 ginásios particulares da cidade. História que aconteceu também no mesmo período em outras cidades do Rio Grande do Sul, como nos contam, por exemplo, Alessandro Bica, analisando o caso de Bagé, e Maria Augusta Martiarena de Oliveira, falando sobre Pelotas. O começo dessa investigação aconteceu enquanto eu trabalhava com a Karine Popiolek, analisando uma vasta documentação sobre a escolarização de Porto Alegre. E aí nós nos deparamos com esse decreto que municipalizava o ginásio Anchieta, a tradicional instituição de ensino da cidade. Mais adiante observei a inscrição num carimbo em um boletim de alunos de 1940, indicando Ginásio Estadual Nossa Senhora do Rosário, outro tradicional colégio católico. Isso nos causou um estranhamento. E é sempre bom na pesquisa histórica quando a gente estranha a documentação e parece que ela não tem sentido, que não está bem no lugar, porque aí a gente tem ocasião de procurar conhecer mais. E foi isso que a gente fez. Fomos investigar mais para compreender o que tinha se passado. Isso resultou em um artigo em que a gente conta em detalhes tudo isso. O link do artigo está na descrição do vídeo, mas uma parte dessa história eu conto para você agora. Então vamos lá. Para começar, o que diziam esses decretos? O primeiro decreto, de 1926, municipalizava o ginásio Anchieta e dava a ele o nome de Ginásio Municipal Anchieta. Era uma instituição comandada por padres jesuítas que existia já desde 1890. O segundo decreto era de 1927 e esse municipalizava o ginásio feminino Bom Conselho, uma instituição conduzida por irmãs franciscanas que tinha sido criada em 1905. Um decreto no mesmo ano vai dar forma ao ginásio municipal, estabelecendo o Anchieta como a seção masculina do ginásio municipal e o Bom Conselho como a seção feminina. Mais à frente, em 1928, a gente encontrava 2 novos decretos de municipalização. Dessa vez, era o Ginásio Nossa Senhora do Rosário, uma instituição marista que funcionava desde 1904, destinada aos meninos, e o Colégio Sévigné, uma instituição conduzida pelas Irmãs de São José, que existia na cidade já desde 1900 e era um colégio feminino. E por que foram municipalizadas essas instituições? Para que a gente compreenda as razões desses atos legais, é preciso observar que há interesses públicos e privados articulados. Em primeiro lugar, não havia ginásios públicos na cidade de Porto Alegre naquele momento. O ensino se organizava tendo um primeiro nível primário, mais vasto, mais abrangente, que alcançava muito mais gente, havia muito mais escolas primárias, embora não fosse acessível a toda a população, havia muito mais opções de instituições para o ensino primário. Em seguida, o secundário era esse bastante mais raro, havia poucos colégios secundários, e eles eram escassos mesmo para as elites locais. Além disso, o único ginásio equiparado ao Colégio Pedro II era o Júlio de Castilhos, que em Porto Alegre é conhecido como o Julinho. Ele tinha sido criado em 1900 pela Escola de Engenharia e naquele período ainda não era uma instituição pública. O que significa dizer que é um ginásio equiparado? Esses eram os únicos que podiam emitir diplomas reconhecidos oficialmente. Eles seguiam o mesmo currículo do Colégio Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, e tinham autorização para emitirem diplomas válidos, reconhecidos oficialmente.
Na justificativa para a municipalização do ginásio Anchieta, feita pelo intendente Otávio Francisco da Rocha, o que seria como o prefeito naquele momento, aparece essa sobreposição de interesses. Vejam só, ele diz assim: estão à vista de todos os serviços prestados ao município e ao Estado por esse estabelecimento de ensino. Basta lembrar que os ex-alunos do ginásio Anchieta estão cursando com brilho as academias do país e em todas as repartições, quer municipais ou estaduais, quer federais, os alunos formados nele ocupam cargos de destaque. Assim, desde o ano de sua fundação, 1890, o ginásio tem produzido ótimos resultados na educação literária e cívica. Não menos digno de menção é o curso noturno gratuito que o ginásio mantém desde o ano de 1921. Este curso noturno tem por fim proporcionar aos operários e meninos pobres, vítimas inocentes do desamparo e da ignorância, alguns conhecimentos úteis para a vida. E ele seguia: inestimável bem tem feito o ginásio a estes nossos patrícios que, labutando durante o dia, à noite se dirigem ao Anchieta para adquirirem os conhecimentos necessários à vida ou aperfeiçoar-se neles. A população da capital terá a lucrar, pois ficará com 2 excelentes ginásios, o Júlio de Castilhos, mantido pela Benemérita Escola de Engenharia, e o Anchieta, dirigido pelos grandes mestres que são os sacerdotes da Companhia de Jesus, cuja cultura é conhecida em todo o mundo. No documento de municipalização, o ginásio ficava autorizado a manter seu estatuto próprio, sua regulamentação específica, tinha que adotar o programa de ensino do Colégio Pedro II e precisava admitir 20 alunos gratuitamente em acordo com a intendência, além de, claro, aceitar a fiscalização do intendente, nas dependências da escola. Já a municipalidade, essa se comprometia a subvencionar a instituição e isentava de alguns impostos e taxas municipais. Mas por que aparece no carimbo ginásio estadual? Para entender isso, é preciso observar que a intendência municipal havia municipalizado o Anchieta em 1926 e o Bom Conselho em 1927. Mas em 1928, o governo estadual publica um decreto estadualizando essas duas instituições. E aí, a intendência vai precisar municipalizar outros 2 estabelecimentos. Nesse momento, ela municipaliza o Rosário, destinado aos meninos, e o Sévigné, destinado às meninas. No entanto, como se fosse um jogo de tabuleiro, em 1929, o governo estadual cria o Ginásio do Estado do Rio Grande do Sul pelo Decreto 4.385. Nesse momento, ele juntava as 4 instituições católicas e o Julinho e o Colégio Júlio de Castilhos. Então, o Ginásio do Estado se constituía de 5 instituições: o Colégio Anchieta e o Colégio Sévigné, que eram externatos, um para os meninos, outro para as meninas. O Colégio Rosário e o Colégio Bom Conselho, que eram internatos, o Rosário para os meninos, o Bom Conselho para as meninas, e isso permitia atender também os interesses das elites do interior do estado, e o Colégio Júlio de Castilhos da Escola de Engenharia. Esse arranjo vai durar até 1942, quando é publicada a Lei Orgânica do Ensino Secundário, que vai favorecer o reconhecimento de instituições particulares que passam a poder emitir diplomas válidos, desde que autorizadas pelo governo federal e atendendo à regulamentação prevista na lei orgânica. Para encerrar, eu proponho observar a potência analítica do tensionamento dos conceitos de público e privado a partir da perspectiva histórica. Veja, a ação de particulares na educação de Porto Alegre nos anos 20 e 30 se relaciona a preocupações com questões públicas. Isso não significa dizer que, então, as iniciativas particulares seriam desinteressadas. Ao contrário, sugere considerar que todas as ações, públicas ou privadas,
vinculam-se a interesses que decorrem das posições sociais ocupadas por indivíduos engajados no jogo social e que não se limitam, inclusive, aos interesses conscientes ou explícitos. Portanto, as ações realizadas no âmbito do Estado estão relacionadas às percepções, às apreciações, aos interesses daqueles que, estando situados em determinadas posições no espaço social, têm condições de agir e falar pelo Estado. Para essas reflexões, eu penso que as contribuições de Pierre Bourdieu são preciosas, já que ele nos alerta sobre a necessidade de pensar aspectos associados aos atos do Estado, como a ideia de oficial, a ideia de público ou de interesse universal. Esse autor nos instiga a considerar que o entendimento de que as ações do Estado se direcionam para o interesse universal não é suficiente para dar conta daquilo que move diferentes indivíduos que atuam em diversos espaços públicos. Seguindo o mesmo raciocínio, ele nos faz ver que os interesses de indivíduos e entidades particulares que atuam em educação podem ser os mais variados, entre os quais, inclusive, a preocupação com a expansão da educação pública, entendida como algo a que todos devem ter acesso, e também, por exemplo, interesse em fazer prevalecer seus valores, o que, aliás, igualmente acontece com aqueles que atuam em nome do Estado. Penso que isso é um alerta contra uma análise simplista e maniqueísta, muito menos no sentido de propor pensar que os particulares se movem por interesses que podem ser públicos, e muito mais para nos permitir ver que nem sempre o Estado atua em defesa dos interesses de todos. De qualquer modo, é importante lembrar que são esses jogos sociais e os interesses daqueles que atuam no espaço social que fazem avançar questões como os direitos e a melhoria das condições de vida.